Quero aproveitar, cara, falar de carro antigo. A gente tava falando aqui. Sim. Tem lá no condomínio que eu falei que eu moro, uma galera que tem carro antigo, que eu não sei se eles são investidores, o que é que eles são, mas assim, pelo menos 1 a 3 carros a galera tem na garagem. Sim. E eu, recentemente pesquisando, eu vi que você ter um carro antigo pode ser mais rentável do que você investir em cripto ou em algum outro tipo de ativo. Sim. O que você investe em carro antigo também? Não invisto. Mas isso é verdade a depender do carro que você está ali cuidando, né? O carro antigo que você tiver. Porque o que acontece? Existem alguns carros que eles realmente são raros. Eles são raros ou porque foram unidades limitadas. Ele é raro porque ele foi usado por alguém. Ele é raro porque ele tem uma história. Em algum momento da indústria ele fez uma virada. Uma série pequena. Uma série pequena, uma série limitada. Então tem carros que eles são raros por conta do seu histórico. Porém, a maioria das pessoas que tem carros antigos, a maioria, quando a gente fala de 1, 2 carros antigos, são caras que, na verdade, estão comprando carros por uma questão de memória afetiva. Ele não está preocupado com o valor que o carro tem no mercado, mas o valor que o carro tem para ele. Porque o pai dele casou com aquele carro, porque foi o primeiro carro da família. Aquele carro lembra o vô que levava ele para a escola, o cheiro do carro remete ele a um momento muito prazeroso da sua infância. Então afeta aí a sua memória afetiva. A esmagadora maioria é isso. O cara tem um Opala por causa disso, porque viveu aquele momento. Sim. O cara tem um Passat Pointer porque ele morava em São Bernardo e ele olhava aquele carro quando ele era criança, ele queria ter e nunca teve. Daí ele acendeu, ele falou, cara, hoje eu vou ter meu Pointer. Então a maioria compra pelo valor que o carro tem sentimental para ele e para sua história. Agora eu penso assim, como eu decido, tirando essa questão sentimental, se eu mantenho um carro que eu gosto hoje, sei lá, um carro que já tem 10 anos. Pô, esse carro aqui eu vou vender, não vai dar nada. Tá. Guardo esse carro e mantenho ele como um investimento para o futuro. Esse carro é adequado para isso ou não? Tá. Vamos lá. Se a gente pegar lá desde Henry Ford, né, se a gente pegar a Revolução Industrial, né, a linha de montagem e daí por diante, a gente vai ver que na medida em que os carros estão sendo fabricados do jeito que eles são, cada vez menos eles tenderão a ser carros raros. Sim. A gente pode falar aqui de um monte de carro que você fala assim, nossa, é mesmo, esse carro existiu e hoje você não vê ele em lugar nenhum, nem na garagem de ninguém. Ninguém nem lembra. Porque... não marcou geração. Não marcou geração. Vai, vamos dar um exemplo aqui. Vai, eu vou guardar um Kwid. Sentimentalmente, tudo bem. Sim. Vai virar grana um Kwid? É igual o cara que guarda um 147. Às vezes tem até uns aí. Aí o cara tem um 147. Quem é esse 147? Qual é essa unidade? Aí você vai lá no chassi, esse é o 00001. Vixe. Opa, aí é raro. Então é diferente. Ele é o 147, mas ele é o 0001. Ah, esse aqui foi o carro 001 que foi utilizado para ser o carro que virou para etanol. Foi o primeiro carro a álcool da Fiat. Tem histórico, né? Tem que ter um histórico para ele ter valor. É igual obra de arte, né? Você segue uma linha de raciocínio parecida, né? Eu tenho um amigo, né, o Paulo Bodini, ele mora no mesmo condomínio, ele tem 19 Mercedes. Ele tem Mercedes do pré-guerra, do pós-guerra. E aí todos os carros dele têm história. E lembra quando veio o Classe B, fabricado no Brasil, caramba tal, que ele parecia uma caixinha de sapato, tal, não sei o quê? O 0001 tá com ele. Então, um cara de Mercedes jamais pegaria um Classe B, sendo um carro, desculpa, o Classe A. Um Classe A como sendo um carro de colecionador. Mas aquele carro é o chassi 0001. Tem uma história para contar ali. Você entendeu? Entendi. Então, quando você tem, por mais que seja um carro de hoje, mas tem uma história, pegar a Audi, em algum momento, se eu não me engano, foi o R8, pegou o Paul McCartney, veio no Brasil, naquele painel maravilhoso, Paul McCartney foi lá e fez um autógrafo numa caneta no painel de Alcântara. Aquele carro é o carro que o Paul McCartney foi lá e deu um autógrafo. Entendi. Então existem algumas coisas que vão tornar. O carro vou falar qualquer nome aqui, foi a Mercedes sei lá, do Jô Soares.
foi o carro de não sei quem, e teve uma história, foi o carro que quando você vê aqui nessa foto, lembra? Ele entrou aqui casando, foi receber o Oscar com esse carro. Foi usado no filme e tal. Foi usado no filme e tal. Então, quando o carro tem uma história, isso o valoriza, não tenha dúvida nenhuma. Eu fico pensando, eu tô com uma Q3 2016. Uhum. E aí tá na fase já, que tá dando uns probleminhas chatos e tal. Sim. Eu fico pensando, será que esse carro aqui, se eu guardar ele por um bom tempo, ele vai algum dia valer alguma coisa, mas seguindo essa linha de raciocínio aí. Se ele não tem se ele não é um chassi, se ele não é... Não é esportivo. Veio uma Q3, só veio 3 unidades de um AeroKit que só tinha na Alemanha, que não sei o que, barará, barará. Pode ser. Mas se ela era uma... Ele é o último da 4, que é 2.0 dessa versão 4. Ele depois virou 1.4. Já teria alguma coisa. Já tô pensando aqui. Já valeu 5 conto a mais aqui. Só por aí já tá 5 conto a mais. Tem umas perguntas rápidas aqui, que acho que muita gente gostaria de fazer para você. Quero gastar uma grana. Qual carro importado oficialmente mais caro que eu posso comprar no Brasil? Oficialmente, porque tem isso, né? Se é de uma importadora oficial, porque qual que é o problema hoje no Brasil, né? O pessoal estava mudando essa lei de importação, porque o problema não é você trazer um carro, o problema é você dar assistência técnica para esse carro, né? Então você pega hoje o Mustang, durante muito tempo ele era de importação não oficial. Já de um bom tempo para cá, quem importa o carro é a própria Ford, o que dá muita segurança para quem está comprando o carro, né? Mas você pega aí, recentemente, nós tivemos uma transação aí, né, de uma Bugatti que foi 50 milhões. Não oficial, né? Não oficial, 50 milhões, né? Hoje, a importação oficial mais cara, se eu não estiver enganado, é da Aston Martin, que é o último carro que a Aston Martin trouxe, né? Precisamos pegar direito. 16 milhões. 16 milhões. Oficial. Beleza, quero gastar então teto ali 16 milhões. 3 carros acima de 20 anos que você ainda vai colocar na sua garagem. Você poderia ter. Eu poderia ter com mais de 20 anos? Mais de 20 anos? Mais de 20 anos. Cara, vamos lá. Uma M3zinha das antiguinhas, aquelas branquinhas, né? A E36 e tal, é um carro que eu tenho tem até um cara que eu às vezes fico cutucando ele. Porque, para mim, isso tem história. A primeira vez que eu andei num carro de corrida, numa competição valendo, foi uma 1000 milhas. E foi numa BMW 10, com motor Schnitzer. Então, esse carro era um carro que eu já era apaixonado por ele, né? Tração traseira, tal, não sei o quê, aquelas BMW quadradinha, mais antiga. E a gente andou nesse carro, né? Então, ter um carro desse me remete a essa história que eu tive lá. Um outro carro que é mais antigo, né, com mais de 20 anos, quando eu era moleque, tinha um cara, um japonês, que na minha rua, ele passava com um Alfa Romeo, que foi aqueles primeiros Alfa Romeos mais quadrados, e assim, o ronco do motor e o conforto do carro, eu nunca esqueci na minha vida. Eu nunca esqueci o cheiro daquele carro. Caramba, afetivo total. De uma Alfa Romeo, E quando eu trabalhava na oficina, inclusive o Paulo Bodini tem umas 2 ou 3 Mercedes lá, ele era dono de uma padaria. E ninguém tinha Mercedes, eu acho que ali no ABC, só ele tinha essa Mercedes. E poucas pessoas mexiam na Mercedes dele, que era regular carburador, que eram os carros mais antigos. E eu era o cara que mexia no carro dele. Então quando eu entrava, o estofado por dentro era vermelho. Aquele cheiro também, tal, não sei o quê. Muitas vezes eu tenho vontade de ter uma variante, porque foi o primeiro carro que minha família teve, foi uma variante. Então aquele volante de baquelite, né? Tivemos outros carros que foram muito legais, né? Mas assim, que eu lembro bem. Mas se eu tivesse que comprar um carro, nós temos um amigo, o Léo Stramburg, né? Ele tem, acho que ele é o cara que consegue contar a história da indústria brasileira, porque ele tem praticamente tudo da GM, desde os anos primórdios, tudo da Ford, tudo da Volkswagen e tudo da Fiat. Caramba. E eu já fui em colecionadores, cara, com carros assim premiadíssimos, né? Carros caros e tal. Foi o único lugar onde eu entrei e eu chorei.
Porque quando eu cheguei eu vi a minha história como piloto de testes. Os carros que eu testei, Santana, Quantum, Royale, Versailles, Pointer, Logos. Toda evolução, tal. Mas na hora que eu fui chegando nos mais velhinhos, aí eu vi uma Brasília marrom. Que foi o primeiro carro zero do meu pai. Meu pai tinha uma Brasília marrom. E aí eu fui já meio que tremendo. A hora que vi uma TL branca, desculpa, uma variante branca, das antiguinhas, que eu sinto aquele banco, que eu ponho a mão no volante, aquele volante de baquelite, sinto aquele cheiro, cara, eu tive que ficar uns 10 minutos ali. Que animal. Então, às vezes é isso, né? A gente falou muito do valor que o carro tem para você. Então, uma variantinha, às vezes eu olho assim, puxa vida, mas eu queria ela originalzinha, para sentar. Sim. Lembrar do meu pai, que infelizmente já não tá entre nós, minha mãe também já não tá mais entre nós. Mas aí eu lembro dos meus 2 irmãos, como era a vida naquela época. Porque hoje, cara, você fala, eu tenho Porsche, tá? Eu tenho 911, minha vida é maravilhosa, graças a Deus. Mas acho que lá no fundinho, cara, eu sou muito feliz hoje, mas eu era feliz também. Sim. Porque eu acho que a gente, quando é criança, você não esquenta a cabeça. Tudo tá bom. Tudo tá bom. Tá frio, tá bom. Tá correndo, tá bom. Tá brincando, tá bom. Tá comendo, tá bom. Não tinha ansiedade que a gente tem hoje também. Não, aí você cresce, aí você bota um monte de minhoca na cabeça, você vive competitivo, você vive, enfim. Hoje eu sou um cara muito relaxado e tal. Tenho 56 anos, né? E quando eu olho pra trás... Cara, eu vou investir numa historinha pra você. Quando eu tinha 34 anos, uma tragédia, né, se abateu na minha família. Por quê? Eu tô com a minha mulher há 40 anos. Então a gente se conhece desde os 15. E quando nós tínhamos 34, que eu e ela temos a mesma idade, andávamos eu, ela e o Rogério. O Rogério era o irmão gêmeo da minha esposa. E o Rogério estava com a esposa, tal, um filho muito novinho, 6 meses, 7 meses, e ele foi diagnosticado com um câncer no cérebro. E, sim, terminal, fatal, não tem o que fazer, e ele morreu. Eu me lembro que eu cheguei pro meu cunhado, e eu nunca vou me esquecer desse dia. Eu virei para ele e falei assim, Carlão, se você soubesse, se o médico te desse um diagnóstico hoje, e a gente ainda estava no hospital, se o médico desse esse diagnóstico para você vai morrer daqui 3 meses. Você olharia para trás e falasse assim, tudo bem, eu vivi o que eu tinha que viver? Cara, ele deu uma resposta que me machucou tanto assim, fiquei tão... Ele falou, não. Tinha tanta coisa que eu queria ter feito e eu não fiz. Por que essa resposta dele me impactou? Porque quando eu olho pra trás, cara, eu lavava banheiro de oficina, velho. Eu andei de carro de corrida. Eu fiz coisas que eu jamais imaginava que eu ia fazer. Eu sou um cara que sempre sonhei pouco, eu sempre fiz mais. E eu digo que quem faz mais do que sonha, conquista mais do que tinha sonhado. Então eu olho pra trás e falo assim, claro que eu não quero morrer. Sim. Mas eu acho que eu fiz tanta coisa legal. E se o cara chegar para mim hoje e falar isso, eu vou sentir demais, porque eu ainda quero fazer muitas outras coisas, mas quando eu olho para trás, eu falo, cara, que vida bacana, que vida legal, quanta coisa você fez, quanta coisa você viveu, quantas pessoas você ajudou, enfim, anyway, né? Claro que eu falo isso muito pro meu filho, assim, tem cara que fala, eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida, parabéns. Tem um monte de coisa que eu me arrependo, graças a Deus, e foram exatamente esses arrependimentos que me fizeram melhorar. Né? Eu falo pra ele assim, quantas vezes, cara, eu percebi que era só eu ficar calado. Era só eu ficar quieto, brother. Que tudo se encaixava. Não, vai o idiota e fala, né? É aprendizado. Eu me arrependo, né? De ter aberto a boca algumas vezes, enfim. Mas eu contei essa história exatamente por isso. Que é você olhar pra trás assim e falar, cara, que vida bacana, que vida legal. E então, teria uma variante. Mas porque a gente era feliz. Sou muito feliz hoje. Muito, 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 muito. Eu olho para minha família, eu olho para minha esposa, eu olho para as pessoas com quem a gente se conecta, eu olho para minha rede social. Assim, eu sou um cara muito em paz hoje, né? Essa coisa da organização e do planejamento me trouxe essa coisa, essa
estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida. Sim. Ponto. Essa é a sensação que eu sempre tenho. É isso aí, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição e saiba muito mais sobre carros elétricos, sobre opiniões, sobre dicas e sobre o futuro. Carros elétricos, você compraria ou não? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!